Estamos ao vivo, vamos começar a live de hoje, terça-feira, com uma pessoa muito especial. Esperar todo mundo entrar, ela entrar também. De amarelo, ó, pra combinar com o flyerzinho dela. Oi, oi, oi. Boa noite. Vamos esperar todo mundo entrar. Oi, boa noite. Chamar todo mundo. Oi, oi, oi. Valmir. Quanto tempo? Nara. Nara, a gente tem que se falar. Cadê a doutora Gláucia? Pra gente conversar. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ale, Alexandre, Cris. Gente, a Cris é minha vizinha, pelo amor de Deus. Cris comprou um negócio pra mim, eu não tô te dando calote, não. Estou numa live, daqui a pouco eu te pago, gente. É assim, a gente troca aqui na live que eu tô devendo dinheiro a ela. Já passa aqui um escaloteiro, pelo amor de Deus. É assim, Jairo. Aninha. Gente, a imagem tá boa, por favor. Senão eu vou ter que entrar com processo contra a Vivo. Todo dia tem um problema. Para, Cris, de gritar meu dinheiro para as pessoas ouvirem. Gente, deixa eu falar. A gente hoje vai conversar. Deixa eu falar, é ótimo, não é só eu que falo, vocês não podem falar, então quem fala sou eu aqui. A gente hoje vai conversar com a doutora Gláucia Moreira. A doutora Gláucia foi minha vizinha, minha amiga, mas nunca usei os serviços dela gratuitos, nunca fui explorador. Tá, dona Cris, eu pago as coisas, mentira. Deixa eu dizer, a doutora Gláucia é uma médica cirurgiã e angiologista, então ela é uma cirurgiã vascular e uma angiologista. A gente vai saber o que é isso tudo, a gente vai fazer pergunta, eu quero que todo mundo interaja. Ela é do Rio de Janeiro, então ela trabalhou em hospitais muito conhecidos aqui, Getúlio Vargas, Salgado Filho, Hospital de Ipanema, que meu pai trabalhou lá há muitos anos atrás. E a gente vai saber um pouco do que está acontecendo hoje para tratamentos de varizes, dentro desse segmento de angiologia. Não consigo falar angiologia, consegui. E a gente vai saber isso tudo, a gente vai conversar com ela, vamos saber um pouco da carreira, vamos saber um pouco desse movimento que está acontecendo no mundo. A gente tem um papo aqui muito gostoso. Deixa eu chamar ela, que ela já me deu um oi. Vamos ver que look que ela veio, porque, gente, é uma pessoa vestida. A gente vai em festa de Copacabana Palace junto, tá? Eu vim de amarelo para combinar com flyer. Eu avisei antes. Cadê a doutora Gláucia? Oi. Ela viu básica, gente. Achei que ela vinha uma coisa indiana com os brilhos jogados, mas não. Ela fez a chique. Médica chique. Tudo bom? E aí, Marcelinho? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo a doutora Gláucia? Cleides, olha a Cleides aqui, entrou. Olha, Cleides, um Eu tô te ouvindo bem. beijo. Tô te vendo bem. Se você quiser chegar um pouquinho pra cá, ó. Pra cá. Aí, que aí você não A fica minha tão. a minha cadeira gira. Assim, vê se tá bom. Tá, Eu você ainda botei. tá. Aí você Tá sai um bom? pouquinho. Tá bom, você sai um pouquinho desses escritinhos. Falei pra todo mundo fazer Tá. pergunta, Ah, sim. entendeu? Deixa eu virar então mais um pouquinho Aí, isso assim. aí. Até bom que Tá aproximou. ótimo. Você me vê bem, Eu ouve bem. Tá até a tô, Vivo. tô vendo. Até a Vivo derrubar a gente, minha filha. Porque essa hora tá uma Não, eu treta. tô, eu tô Tá no Wi-Fi. O seu às vezes corta um pouco. Eu tô no Wi-Fi aqui que eu acho que tem uma conexão melhor, né? Mas qualquer coisa a gente troca. Eu botei um fonezinho porque eu acho também que fica mais Gente, se alguém confortável. travar, se eu travar e vocês continuarem me ouvindo, está ótimo. A gente faz um podcast, não tem problema. Gláucia, doutora Gláucia, angiologista. Eu já falei que você é do Rio. Você fez faculdade aqui no Rio mesmo. Então, obrigada, Marcelo, pelo convite aí para falar um pouco sobre meu trabalho, sobre minha especialidade. É uma coisa que eu amo demais falar, né? Os pacientes às vezes me perguntam muito no consultório, doutora, como é que você virou angiologista e tal? Eu estudei aqui no Rio, eu estudei em Niterói, né? Eu estudei na Universidade Federal Fluminense
Eu sou carioca, nasci no Rio, mas os meus pais foram morar em Cabo Frio quando eu era pequena. Meu pai era militar, foi transferido para a base aérea naval de lá. E a gente cresceu numa cidade pequena. E aí eu vim para cá para fazer faculdade, estudei na UF, né? Acabei a faculdade, fiz minha residência médica primeiro em cirurgia geral, né? Eu sempre quis ser cirurgiã, sempre quis ser médica, mas sempre quis ser cirurgiã. Falava desde criança, assim, desde pequenininha. Minha mãe guarda lá um livrinho que ela tem, que eu escrevi quando eu tinha 10 anos de idade, e que eu escrevi assim, quando eu crescer eu quero ser médica cirurgiã. Então, uma Deus me coisa que eu sempre livre, quis. eu não consigo nem ver minha mãe fazendo exame de sangue, que eu não consigo olhar. Imagina uma criança. Pois é, mas Cirurgiã, eu sempre uma quis faca na muito. mão. Eu operava meus ursinhos, eu operava as bonecas, eu achava uma coisa fascinante. E aí acabou a faculdade, mas eu entrei na faculdade muito de cabeça aberta, sabe? Eu falei, bom, se eu gostar de outra coisa, mas não gostei. E quis fazer cirurgia, acabei a faculdade, aí fiz concurso para residência médica em cirurgia geral, né? E que é um pré-requisito para você fazer as especialidades cirúrgicas. Fiz 2 anos de residência médica no Hospital de Ipanema, em cirurgia Deixa eu te geral. fazer uma E aí, pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que talvez passa. as pessoas aqui estão entrando, são seus amigos, suas amigas, são médicos, mas assim, para gente que não é. Quando a faculdade de medicina é uma faculdade até mais longa do que uma faculdade normal. Sim, Mais sim, são anos de 6 anos de duração. Seis 6 anos anos de de duração. duração a Nesses graduação. 6 anos, vocês se formam em médicos, mas sem Então, a especialidade. gente se forma, exatamente, a gente é médico generalista, né? Você sai de lá capacitado para atender, assim, de uma forma geral os É que a pacientes. gente fala quando tem uma Mas emergência que é clínico geral, é tipo isso? exatamente, é esse o Entendi. médico generalista, porque clínico geral é uma especialidade médica, é a clínica Ah, médica, também. Ai, né? meu É, Deus. é uma especialidade que o pessoal Entendi. estuda bastante. Então, assim, eu acabei a residência, aí acabei a faculdade, fui fazer cirurgia geral, fiz 2 anos. Quando chegou no finalzinho da residência de cirurgia geral, me deu um baque, assim, porque eu fiquei meio indecisa do que fazer, né? Eu sabia o que eu não gostava de cirurgia plástica, não gostava, pensei em fazer cirurgia pediátrica, mas depois vi que não era a minha vibe. Pensei em fazer urologia, achava uma coisa muito masculina, e aí fui descartando as coisas, até que cheguei na cirurgia vascular, né? Que a cirurgia vascular e a angiologia é uma especialidade só. E aí eu falei assim, bom, eu vou me inscrever na prova, e se eu passar, eu faço, e aí se eu gostar, eu continuo, se eu não gostar, eu tento prova depois no outro ano para outra coisa, outra especialidade cirúrgica. E aí eu saí do Hospital de Ipanema, que era um hospital federal, um hospital que não tinha emergência aberta, um hospital muito tranquilo, né? E tinha uma formação assim, muito acadêmica. E aí passei para o Hospital Souza Aguiar, que acho que todo mundo aqui que é carioca conhece, né? Uma grande instituição, a Muito maior emergência da tranquilo. nossa cidade. E aí fui fazer residência de cirurgia geral lá, fiquei 3 anos e muita gente achou que eu ia desistir. Alguns staffs meus, que eram os médicos, que eram nossos preceptores, achavam assim: ah, essa menina é uma patricinha, não vai ficar aqui. Porque lá o negócio realmente pega fogo mesmo, é um hospital muito agitado. Parece aqueles seriados que a gente vê médicos, né, de Aqueles seriados emergência. E lá americanos. é assim, lá é muito assim. A gente vê todo o Rio de Janeiro chega ali, a Central do Brasil é do ladinho, né? Então todo o Rio de Janeiro chega no Souza Aguiar. E é uma loucura, assim, você sai de um plantão de carnaval coberto de sangue e de purpurina, Ah, sabe? Então, ah. mas uma escola não só na minha especialidade, né? Eu tive grandes mestres lá, o Dr. Rossi Murilo, a doutora Rita Provietti, entre outros, grandes cirurgiões que me formaram lá. E foi uma experiência muito, muito bacana, porque é um hospital muito heterogêneo, atende de todo tipo de pessoas, e vem gente de tudo que é lugar do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, até fora, às vezes, do estado, vem gente de outros estados brasileiros, porque tem uma família aqui e tal. E as pessoas vêm, entram num ônibus, às vezes, do Nordeste, e vêm e vão parar lá no Souza Aguiar. Então, assim, é um hospital incrível. Eu aprendi muito lá, aprendi muito como ser médica, O como ser Souza Aguiar cirurgiã. foi uma segunda faculdade no Foi, sentido de foi, aprendizado com a foi. pessoa, né? Eu Com passei quem chega situações ao. assim, as mais incríveis, inusitadas e as coisas mais surreais, assim. Eu me lembro muito, agora quando você me falou, manda um resumo básico sobre você e tal, sobre a sua história. Eu me lembrei de uma história que, assim, eu estava me preparando para fazer uma cirurgia lá, arrumando a sala com o pessoal da enfermagem e tal, e a gente estava lá conversando, relaxada ainda de manhã, era a primeira cirurgia da manhã, e de repente começou aquele vucu-vucu, aquela correria no centro cirúrgico e tal, lá, lá, lá. E aí a notícia se espalhou no centro cirúrgico grande, lá nós temos 10 salas, e era uma grávida, lá não tinha maternidade na época, depois abriram uma maternidade, mas não tinha.
Tem mais de 10 anos isso. E aí falaram que uma grávida passou mal na rua e o corpo de bombeiro pegou e enfiou ela dentro do hospital. E o pessoal plantonista da cirurgia geral entrou para fazer a cesárea rápido, correndo. Ela estava grávida de gêmeos, ela desmaiou na rua. Então, assim, Mas um é um centro filme, cirúrgico né, gente? que não Ainda tinha grávida de estrutura gêmeos, né? para não Podia tinha ser uma estrutura para criança normal. maternidade. Então, assim, a minha sala, a cirurgia, foi cancelada a minha cirurgia e a gente virou, sabe, o apoio. Então, os nenéns foram para a minha mesa cirúrgica, a gente não tinha incubadora, a gente juntou tudo assim, um monte de campo cirúrgico, o pessoal da enfermagem correndo, colocamos o foco cirúrgico em cima para aquecer os bebezinhos. E a mulher entrou em parada cardíaca e saiu de lá bem, as crianças bem, a mãe bem, sabe? Então, assim, era cada dia era um milagre naquele hospital. Era uma coisa fantástica, fantástica. Eu Gente, vivi excelentes praticamente, momentos lá. praticamente um episódio de uma minissérie essa que você está contando. A gente Não, lá conta, fala acontecia assim, coisas nossa, mas o incríveis. autor é criativo, né? Pegou dois bebês, botou uma luz para esquentar. Se fosse em televisão, ó, quem tá aqui há anos, É, a Cacá é produtora de arte do programa que eu também trabalho, que é o Zorra. A Cacá, a produção de arte faz isso. Enquanto eu faço figurino do médico, ela vai pegar uma mesa, ela vai pegar uma luz e a gente vai ver o que, que o diretor escreve. Isso daí tá parecendo uma cena. Aí vai ter uns bebês que joga com uma luz quente. Parece isso, gente. mas Mas vem era cá, você, assim, era você uma continua coisa de fazendo dele, filme. mas você hoje não trabalha no Souza Guiar. Não, eu não trabalho lá. Eu acabei a A gente já residência viu que lá e a gente já viu que aí ela nutre uma saudade pelo Souza Guiar, mas ela não está lá ainda. mas você sabe que assim, foi uma coisa que ficou lá naquele lugarzinho lá no meu coração no passado, porque eu não tive muita vontade de voltar assim para trabalhar. Eu tenho colegas que trabalham lá, grandes amigos meus que continuam lá, mas eu não tinha, porque realmente eu me sentia muito sugada, sabe? Era muito Porque, na punk verdade, eu mesmo. acho que tudo na vida, E independente de profissões, é tipo assim, é que nem a gente quando faz uma novela. A gente é agarrado com a novela, com as roupas, com o personagem. Quando aquilo acaba, primeiro vem um vazio, né? Que você uhum. passa 11, 12 horas, vem para casa, pensa numa novela, aí de repente 9 meses depois aquilo acaba. Te dá aquele. Depois você entra em outra coisa, gente, é a vida, né? Sim, sim, Vamos porque tudo é uma trabalhar. fase sua. Naquela época, eu praticamente morava no hospital. Eu lembro que eu tinha um quarto lá que eu dividia com a outra residente comigo, e várias vezes eu não voltava para minha casa. Às vezes eu lembro que eu dividia apartamento com meu irmão nunca sabia quando eu voltava para casa. Eu avisava, não vou voltar, vou dormir no hospital, porque ficava tão tarde que não valia a pena voltar para casa, porque no outro dia estar lá tão cedinho. A gente chegava 6:30 da manhã no hospital, e às vezes a cirurgia acabava, sei lá, 11 horas. Vou voltar para casa para quê? Dormia lá, É. né? Andava. Minha roupa não tinha roupa fashion, nada disso. Andava o dia inteiro de pijama verde do centro cirúrgico. Então, assim, aquela fase se encerrou. E aí já comecei no consultório, né? Tem mais de 10 anos que eu estou no consultório. E aí eu fiquei um tempo dando plantão como cirurgião vascular no Getúlio Vargas. E aí depois eu também era muito assim, confuso. Os hospitais públicos aqui no Rio são difíceis, né? E a gente às vezes quer fazer as coisas e não consegue, o médico sofre. Então, assim, a gente vai passando por transformações na nossa vida que vão puxando, às vezes, a gente para outro lugar. E aí eu fiz, na época que eu ainda era residente, fiz concurso no Ministério da Saúde. Depois eu fui chamado para o Hospital Federal dos Servidores, onde eu estou lá hoje, né? Que é o hospital É lá no centro da Janeiro, cidade. centro da E é cidade. um dos maiores hospitais federais que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, um hospital muito tradicional. E o bacana lá é que a gente tem um programa de residência médica. Então, assim, é uma instituição de ensino também, né? Então, assim, a gente hoje ajuda a formar novos cirurgiões. E é muito bom esse contato com os residentes, porque eles instigam a gente a estar estudando o tempo Claro. todo, a estar procurando É inovação, a estar pergunta, procurando se atualizar. né? Isso Às é vezes muito uma bom, é muito pergunta bom. de uma coisa que você não falou, sei lá, uma coisa, né? Sim, e os residentes lá têm um padrão muito bom, porque é considerado uma das melhores residências de cirurgia vascular do Rio de Janeiro. Então, é a primeira escolha dos concursados. Então, o padrão dos meus residentes lá é excelente. Eu tive muitos bons residentes lá, que são hoje cirurgiões muito brilhantes, e eu fico muito feliz assim, de ter participado da formação Agora, deixa eu te fazer deles. uma pergunta. Estamos aqui, gente, eu e ela somos acelerados, por isso que a gente morou no mesmo prédio. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando muito cirurgia vascular, cirurgião, angiologista, não sei o que lá. O que é isso, Glaucio? Explica para as pessoas que estão aqui, que não são médicos, Então, não são seus amigos ou que não te conhecem, que estão entrando, que veio pelo meu Instagram, que eu convidei.
O que é ser uma médica angiologista? O que é angiologia? Então, isso faz às vezes muita confusão na cabeça dos pacientes, porque a gente que é médico, a gente fala, cirurgia vascular. Mas assim, hoje a gente tem uma especialidade que ela é única, né? É angiologia e cirurgia vascular. A angiologia é a parte mais clínica, né? E a cirurgia vascular é a parte mais prática, é onde, né, a gente opera, a gente corta. Mas é uma coisa só, né? Na verdade, a gente faz as duas coisas, tanto a gente faz a clínica cirúrgica, né? Só que é uma especialidade muito ampla, né? A gente tem a É uma parte o que é a especialidade que cirurgia vascular? ela é uma Da especialidade que trata circulação. da Trata da circulação, circulação. É engraçado que porque muita tem gente pergunta às muita. vezes assim: você opera o Oito coração? Eu mil. falo, não, eu não opero a bomba, né? O coração é a bomba. As Olha, veias, as uma artérias são o amiga minha, encanamento. uma amiga minha que entrou agora, Cris, aqui está ela e a mãe assistindo. Cris, um beijo. Porque Cris falou assim: tenho Um varizes, beijo, minha mãe tem varizes, Cris. eu também tenho varizes, Então, mas eu quero. para as pessoas que estão de fora, que não são médicos, elas acham que a cirurgia vascular se restringe às varizes, né? Mas a nossa especialidade é muito ampla. A gente trata aneurisma de aorta, aneurisma de outras artérias, a gente trata doença arterial, que é a doença, né, que é aquelas pessoas que fumam às vezes muito tempo, fazem entupimento nas artérias, e tratamos também às vezes, mas é uma especialidade tão ampla, que, em geral, alguns cirurgiões vasculares angiologistas eles optam por um pedacinho da cirurgia vascular para cuidar. E eu fiz isso logo no início da minha carreira e fui levada também por isso, assim, pelas oportunidades que me apareceram. E aí, desde o início, eu comecei a fazer só cirurgia venosa, que é a parte de varize, me apaixonei por isso, e aí fui estudar isso mais a fundo. E hoje a gente busca realmente técnicas que sejam mais inovadoras, que sejam Eu menos quando postei, invasivas. quando eu postei sobre você, eu agora, né, que eu fiquei botando meu look da live, porque eu estou de amarelo, eu estou lindo. E assim, aí eu botei a foto, mas eu botei assim, gente, que todo mundo, é o que você falou, eu falo muito isso sobre televisão. Eu que faço um programa de humor, que o sketch é desse tamanho. Quando a gente veste um médico, eu tenho que vestir um médico de uma forma que você que esteja assistindo é um médico, é o lixeiro, Uhum. é a secretária, é uma professora. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma coisa rápida. E rapidamente a pessoa associa a varize à angiologia. Né? Porque varize Sim. é o que eu botei no meu texto quando eu É estava falando porque sobre é a doença mais homens e mulheres. prevalente na nossa especialidade. É É a uma doença parte mais prevalente, é a doença é mais comum na nossa mais especialidade. comum. E eu Então, vou te assim, dar um o exemplo. cirurgião vascular, mesmo quando ele não gosta de tratar varizes, ele é Ele obrigado a trata. tratar varizes. Ele trata. Não, e é o que Porque, eu botei no texto, que muita gente às vezes pensa assim, ele vai entrevistar médica, assunto de mulher. Eu falei, não, gente, é um assunto de homens e não, mulheres. Porque tem homens que têm varizes muito sérias. A tem. E, em varize é uma geral, o coisa. homem, quando procura, já está mais grave, porque vai deixando meio de Então, lado, essa é a minha então já está pergunta mais agora para grave. você. Essa é a minha pergunta. Você já respondeu a minha pergunta, gente. A varize, ela é uma coisa que quando você nota, ou você nota uma dor, ou você nota não sei usar o termo, você vai me ajudar com o termo, algum altinho na perna, você já sente alguma vez mais alto, já tem que ir para o médico? É uma coisa muito séria? E então, varizes é uma doença venosa, né? É uma doença muito assim, heterogênea. Podem aparecer vários sintomas, sintomas às vezes subjetivos. Às vezes o paciente sente um desconforto na perna que nem ele sabe muito bem definir como é que é esse desconforto. Às vezes uma sensação de peso, de cansaço, de fadiga na perna, né? Tem gente que fica às vezes com a perna um pouco inchada. E em geral, o visual realmente é o que mais leva o paciente ao nosso consultório, sobretudo as mulheres, né? Porque fica um aspecto de pele, né, aquelas veias na perna, às vezes aquilo é atrelado também a um descuido, a uma idade mais avançada, a pessoa lembra muito da avó que tinha variz, então quando ela comete uma mulher muito jovem, aquilo realmente mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então a mulher procura a Não gente logo vou na fase falar, inicial. não vou falar nomes, não darei nomes aqui. Ah, Eu sou cheio de atriz que quando chega, eu querendo mostrar, mas não vou mostrar o meu não. Quando você chega ali naquela área que a gente chama de culote, né? aham. Mais pra cima, até pertinho do bumbum, é cheio de. Aí a gente usa um termo que eu também não sei se existe, se tá certo. Parece microvaríola, parece uma redezinha meio Sim, parece uma alojada. rede. E aí a Inclusive pessoa mimetiza a celulite. chegando. Isso é uma coisa que incomoda muitas mulheres. Tem Ai, muitos mas é uma pacientes que atriz chegam no meu chegando consultório e falam, aqui. doutora, eu tô cheio de celulite. Eu falo, Mas é é uma veia. Mas é um monte de atriz chegando, cheio de esparadrapo, me dá um ódio, gente. Que aí o dia de botar Ah, uma roupa é cheio de quadradinho. Eu fico, pra que você fez isso hoje, meu amor?
E aí, tem Tira o tratamento? esparadrapo. Mas diz que não pode. Aí Ó, ela quem tá pode aqui, cortar. ó, vou mandar um beijo para a Neide. A Neide é Neide, secretária da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É Neide, secretária há me muitos segue. Pelo amor de anos, Deus, vai ser muito toma importante. conta de todos os vasculares. Ela conhece todos os angiologistas e cirurgiões vasculares do Rio de Janeiro. A Neide, muito querida, é a nossa secretária da sociedade. Está aqui escutando a Puxa, gente. Um beijo. agora, pelo amor de Deus. Neide, eu vou lá. Nem que eu vou consultar, porque eu tenho tanto problema. Mas como eu estava te falando, então Ah, assim, a doença venosa, ela pode aparecer de muitas maneiras, né? Então, assim, o visual, a gente vê que as mulheres são muito atraídas para o consultório por conta do visual. Ah, tá feia a minha perna. Mas o homem não percebe muito isso, tem o pelo que cobre a pele. eu Então ia ele dizer sobre o vai deixando, né? Então, geralmente, quando ele vem, a varize já está maiorzinha, já está salientando a pele, aí ele passa a mão e sente que tem uma coisa estranha na perna. Aí ele procura o médico. E aí geralmente já tem uma varize mais formada. E alguns ainda deixam mais e Por que procuram que quando está no estágio mais avançado. por que que a varize aparece? É o que você falou. Tem a idade, tem não sei o quê. Por que que meninas tão novas, ou até mulheres, como eu disse, tem algumas atrizes, faixa dos 30 anos, por que que aparece numa Uhum. pessoa, às vezes até que a pessoa não é gorda, não fuma, tem uma saúde até bacana. Como surge uma varize? Ela vem da onde? Ela é genético? É alguma Genética, coisa? é genética. É É, genético? a genética tem uma importância muito grande, assim, ela é a pessoa que tem uma história familiar, ah, minha mãe tem varize, meu pai tem varize, é muito comum, a gente chega, o paciente já chega no consultório falando, doutora, minha mãe tem varize, meu pai tem varize, todo mundo na minha casa tem varize, então, assim, realmente é o grande determinante, é a influência genética mesmo. Tem fatores externos envolvidos? Tem, o sobrepeso atrapalha muito, o sedentarismo, né, a gente sempre estimula os pacientes, olha, tem que fazer atividade física, fazer atividades físicas que fazem um reforço da musculatura da perna para melhorar a circulação, melhorar o retorno venoso. Mas realmente a genética é o grande determinante mesmo. E não tem muito como mudar isso, né? Não tem como Não. mudar. Então, assim, é procurar um angiologista, né? O mais cedo que você puder começar a tratar, é melhor. Marca uma consulta no angiologista, faz um check-up vascular Porque, e a gente começa a resolver isso. porque você falou uma coisa que eu vejo em muitas pessoas, principalmente homem. Hoje eu tive um amigo, eu não sei se ele já está aqui, se ele entrou, que ele ia assistir, e a gente falou sobre isso. Ele é homem e ele está com varize. E ele falou isso. Eu demorei. Eu fui no médico, que como eu demorei a ver, o médico já veio, não, agora tem que operar. Espera que eu vou fazer sua pergunta, Cris. Agora tem que operar. Então, quer dizer, ele está preocupado de ter uma segunda opinião, que é o que eu falei para ele. Uma frase que você, quer dizer, uma frase que eu falei e você vai falar sobre isso agora. A gente está num mundo que agora existem milhões de tratamentos, né? Uhum. Então, às vezes a gente vai no médico, ele tem uma opinião, a gente pode procurar outro que pode ter alguma outra saída sem ser tipo, vamos usar aquele termo horroroso, entrar Tem, na faca. A na gente faca. existe, né? Que a gente sempre falava, É, 83 anos, sim. mamãe falar isso. Você vai entrar na faca? Eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, porque dá medo, né? As pessoas têm medo. É uma cirurgia, por mais que a gente fale assim, tem algumas que são mais simples, não deixa de ser uma cirurgia, né? E tem muita Uhum, gente que fala assim, tem muita gente que fala assim, varize volta. Então, eu queria saber, uhum. tem casos que dá para a pessoa buscar soluções num segundo aconselhamento, e se tem casos que, tipo, a pessoa vai operar e pode voltar, então tem que tomar mais cuidado. Como é que é isso? Lelê, tô dando beijo aqui que o povo tá entrando. Então, assim, a gente que é cirurgião, a gente adora operar, né? Se a gente pudesse, acho que a gente operava Eu todo sei, gente. mundo. Você, então, Mas veja, os a sua pacientes, mulher quando a gente fala. operava com 8 anos de idade um urso de pelúcia. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui eu tenho medo. Então, assim, mas o paciente, quando a gente fala em cirurgia, o pessoal pula logo, né? Fala, doutora, pelo amor de Deus, cirurgia não, tem outra solução. Então, assim, hoje o que a gente faz é uma cirurgia que cada vez ela é menos invasiva. Antigamente o paciente operava varize e ficava 15 dias sem botar o pé no chão, né? Hoje o meu paciente que vai no consultório, lógico que tem alguns casos de exceção, mas mais de 80% dos pacientes que operam em 48 horas estão de volta no trabalho, sobretudo aqueles que trabalham mais O Alexandre escritório, Carvalho acabou de sentado. escrever aqui. Alexandre Carvalho acabou de escrever que ele já operou 3 vezes. Pelo amor Três de Deus, vezes. Alexandre. Vou chegar lá, vou chegar lá. Então, Pelo- assim, hoje a gente procura tratamentos menos invasivos, né? Hoje a gente tem um tratamento que é muito moderno, que é o CLAX,
que é um tratamento que ele alia a escleroterapia, que é aquela injeção, né, clássica que todo mundo já fez nos vasinhos, com o tratamento do laser associado, então a gente consegue uma potência muito maior, a gente consegue reunir duas ferramentas muito poderosas e essa sinergia das duas, a gente consegue tratar muitos pacientes no consultório. Hoje a gente consegue aí tratar sem cirurgia, sei lá, quase 80% dos pacientes, né? Mas tem os pacientes, às vezes, que têm varizes um pouquinho mais grossas e, às vezes, a cirurgia acaba sendo o melhor tratamento para ele, né? Deixa eu te Tem fazer a uma questão da pergunta. safena também, que às Deixa eu vezes te a gente fazer, precisa tratar a safena, e aí já deixa é eu um te fazer uma tratamento um pergunta pouco antes que maior. deixa eu te fazer uma pergunta antes que fique muito para trás. Espera aí, só um segundo. Hum, A Cris está perguntando o seguinte: por que a malhação em academia... Não, quer dizer, se a malhação em academia provoca o aparecimento provoca de aparecimento de varizes maior? varizes. Eu vi aqui essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta, acho que clássica pra gente, né? Os É pacientes por isso falam, que eu não doutora, malho. pois é, não vou malhar porque vai me dar vazio na perna. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, atividade física, principalmente a musculação, né? Malhar o quadríceps, a panturrilha, ajuda muito na circulação. Não, não, isso é um mito, né? Não faz estourar vasinho como os pacientes falam, não. Eu acho que esse mito veio muito daquela ideia de que, sabe aquelas pessoas que são muito malhadas e tal? Que você vê a rede venosa normal muito saliente. Por quê? Porque essas pessoas, elas malham tanto que elas só têm pele Menina, e músculo. Então, quando assim, eu... como a A, uni- gordura diminui, a veia fica mais aparente, a veia a, normal, uni- a entendeu? única vez que eu entrei numa academia, aqui do lado, ela sabe qual é, que ela morou aqui. Aí lá fui eu, antes da minha mãe operar. Ah, eu vou fazer academia. Eu ia todo dia, era direitinho, gente. Você era bem Tinha ativa uma naquela época, eu me moça, lembro. tinha uma moça que ela era malhada, a gente olhava para a perna dela, você contava as veias dela. Eu falava isso, gente, dá uma sensação que parece que ela vai passar em algum lugar. A veia era tão alta, tipo assim, a perna tá aqui, a veia Isso. era aqui. Parece que se ela batesse em algum lugar, ia arrebentar a veia dela. Mas é Tá rede venosa nervoso. normal, na verdade. Mas é porque ela não tem gordura, então a veia fica muito aparente, né? A veia normal. E isso não é varize, isso é outra coisa, isso é veia normal, né? Às vezes o paciente fala, doutora, tem uma veia alta aqui, tão feia no meu pé. Eu falo, gente, deixa a veia normal aí, não vamos tirar, porque senão você vai ficar sem da sua drenagem na circulação. A sua veia é importante. A gente vai tirar a veia que tá doente. As veias normais, deixam elas quietinhas aí, que elas são importantes, né? Ai, Quem é tirei mais essa que é magrinho direto pro aparece. coração. Não, nunca, né? Isso nunca Oi? irá acontecer. Tirei essa aqui que é direto pro coração. Isso nunca acontecerá. Não, não, não. Deixa eu te fazer Não uma tem, pergunta. não. A A Júlia, Safena que leva essa fama às vezes, pelo mas amor de ela não tem Deus. nada a ver com o coração. Olha só, a Júlia Nogueira ela perguntou se a boa circulação tem relação com o aparecimento de varizes. Como? Se a boa circulação tem relação com o aparecimento de varizes? É, a boa Não, se você tem, circulação tem se você relação. tem uma boa Tipo cir... assim, você tem uma boa Não circulação, entendi a mas pode. pergunta. Tipo, eu tenho uma circulação, tá bacana. Eu fiz algum. Ela pode ter feito algum exame daqueles que nem eu fiz, que eu vi lá que tem um fluxo, tá tudo bem, mas ela pode ter alguma varize. Tipo, tem varize, mas tá tudo bem, ela não tá doente, a circulação dela tá boa, o coração tá bom. Não, se ela tem varize, tem alguma coisa que não. A varize é a definição de varizes é uma veia doente. A varize é Ai, uma veia que Julie, está já corre pro doente. hospital, minha filha. Mentira, vai. Vamos no Não, não consultório. precisa correr para o hospital. Como eu te falei, hoje tem muita coisa que a gente consegue resolver no consultório, né? Cada caso é um caso, a gente tem que olhar especificamente, mas hoje a gente tem muitas ferramentas para tratar a varize. Aquela coisa que, era aplicação em cirurgia, hoje tem muita coisa aí no meio do caminho que dá para a gente Verdade. fazer e tratar os pacientes. Esse ano, em janeiro, a doutora Glaucia lembra que a gente falou com ela. Que a gente se falou, eu falei com ela. Do nada, eu fui fazer um check-up geral, que ela falou assim, fazer um check-up. E aí eu sentia muita dor na perna, gente. Eu não tenho varize. Eu só senti uma dor. Sabe aqui aonde atrás do joelho, naquela dobrinha? Uma dor, um Uhum. cansaço de noite. Aí eu ficava, é porque hoje eu fui pro Saara. É porque hoje eu carreguei peso. É porque hoje eu subi escada. E aí eu fui ver que eu tinha um mau refluxo. Não sei se é essa forma que fala. Na Um perna direita. refluxo na veia. Eu falei com o médico, meu Deus, pelo amor de Deus, isso mata. Ele, não, calma, vai pra casa e toma esse comprimido. Mas assim, eu fiquei neurótico naquele dia, nunca tinha ouvido falar disso. Quer dizer, são coisas que é o que você falou, sem a gente buscar o médico, né? Aqui na consultória, que é uma live, a gente está brincando, fazendo perguntas, mas não é uma consulta. Então, Uhum. todo mundo que está fazendo várias perguntas desse tipo, assim, na verdade, a gente tem que passar por exames,
passar por Sim. uma médica como ela, que É é uma avaliação muito criteriosa, é uma avaliação muito muito criterioso, criteriosa para a muito gente conseguir delicado. estudar aí realmente o que está acontecendo, onde tem um refluxo, onde tem aquele pontinho de fuga ali, os vasculares, se tiver algum aí, que eu já vi que tem alguns me vendo, ver aquele pontinho de fuga ali que está fazendo uma sobrecarga na circulação, que está. E às vezes aquele vasinho pequenininho que a pessoa vê ali na coxa, fala, doutor, mas é só esse vasinho aqui. Às vezes ele é a ponta do iceberg de um problema maior, de um problema funcional. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, o problema da doença venosa, das varizes, é um problema que passa pela questão estética, né? Mas é uma questão de saúde. É por isso que Claro. o convênio cobre alguns procedimentos, a gente consegue fazer exames pelo plano de saúde, porque é um problema de saúde, não é um problema estético, não é uma ruga, não é uma mancha, né? É um problema de saúde mesmo, mas passa pela questão estética. E é por isso que a gente tem tanta preocupação de tratar o paciente da parte funcional aliado também à estética. A gente tem que se preocupar com a estética, porque esse tempo que tirava a variz e cortava a perna da pessoa toda e ficava aquelas cicatrizes horríveis, ficou lá atrás. Hoje não, hoje a gente tenta fazer de uma maneira que a gente resolva o problema funcional, né? Mas que também ali a beleza e a estética que todo mundo quer hoje é ficar bem Maria no Luana está vídeo, né? saudades das suas consultas. Maria Luana, eu queria ir nela, ela não deixou. Eu queria ir nela antes da pandemia, só para fazer aquele exame de laser azul, só para a gente filmar para jogar no Instagram, que eu achei aquilo. Mas enfim, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu uma explicação básica sobre isso, né? Que é a gente ter a questão da saúde, que a gente tem que cuidar, isso é muito sério, isso atinge vários órgãos, não só a perna. Uhum. Então, assim, tirando essa questão até da perna, que a gente fica muito focado nisso, né? Na perna, no pé, na perna inteira, no glúteo, aonde mais a pessoa tem que tomar cuidado para essa questão vascular? Um local que às vezes a gente nota alguma coisa, mas a gente nem se, porque é o que você falou, uma doença que chama muita atenção de todo mundo sabe o nome, todo mundo tem a mãe, a tia, a avó, o pai, o avô que tem varize. Qual algum outro lugar que tem problemas vasculares, que às vezes até é à vista, olho nu, mas a gente não se dá conta de ser um problema que tem que ser tratado e que a gente tem que procurar um médico logo? Existe Olha, isso? Ou eu estou existe. inventando uma pergunta aqui? Não, existe, mas como eu te falei, a Sabe por nossa que eu estou especialidade. perguntando isso? Porque também na academia, eu vou parar de academia, eu não vou mais, é mentira que eu não vou. Então, assim, às vezes eu converso com gente e tem atriz, assim, eu já vi gente que tem veia muito alta aqui, Uhum, aqui, nessa região uhum, do cóccix, e me dá nervoso, porque uhum. é uma veia que todo mundo deve Então, ter, óbvio. não é doença, não é uma doença Entendi. como é na perna, como eu estou falando para você, que Eu tem uma dei a alteração operação, se funcional. eu fosse Mas é o médico. que a gente chama de veias inestéticas da face, tá? Essas veias às vezes incomodam demais o paciente, Mas porque existe às vezes a tratamento para pessoa existe. Geralmente a gente faz terapias com laser, né? Então às vezes a pessoa tem uma veia aqui saltada, assim, geralmente quem tem a pele bem branquinha, uma pele muito fininha, aparece aquela veinha saltada aqui embaixo do olho, às vezes esverdeado, e aquilo dá uma sensação de profundidade, de olheira, e aí aquilo incomoda, aquelas veias aqui também, que às vezes dá uma, né, assim, um aspecto de uma pele um pouco mais envelhecida, aqueles vasinhos no nariz, aqui na região Então, malar, os pacientes que isso têm que dá rosácea nervoso. também. Tem Pois ator homem é. que é É cheio de muito vazio, comum nos homens, principalmente as pessoas de pele muito mas, clara, né? Às vezes tem mas isso a rosácea e pessoa aí pode fica aqueles procurar. vasinhos. Isso a Sim, a pessoa gente pode procurar trata. tratamento. Pode procurar, deve procurar tratamento, Pelo né? E amor tratar de esses Deus, gente. vasinhos. A gente já fica assim, ó. Desculpa, É... tenho não. Desculpa, eu tenho uma pele de 46 anos maravilhosa. Isso aqui é apenas para Você tirar tem um a pele brilho. super bem cuidada, mas Isso aqui é a para tirar gente um brilho. trata Vocês não assim. são obrigados a ver meu brilho. Mas, ó, Dr. Mauro Franca tá falando que a doutora Glaucia é top. Doutor Mauro, maravilhosa. Obrigada. Ó, vou saber o que o Dr. Mauro Franco vai. Quero uma live. Agora eu quero live com médicos. Deixa eu te dizer, isso tem tratamento, esses vasinhos Tem todos. tratamento, tem Então, não é uma coisa tratamento. que a pessoa pode ter, tipo, ai, fiquei com isso pro resto da vida. Dá pra você Não, uma com estética melhor. certeza. Sabe por que eu acho engraçado? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu também vejo que tem uma dúvida muito grande. Por exemplo, eu já fui ver coisas em dermatologista, porque eu tenho uma certa mania de De dermatologista, cremes. de cremes. E às vezes eu chego no dermatologista e eles falam, isso não é com a gente. Isso você tem que procurar um médico de não sei o quê.
Isso você tem que procurar um médico vascular, que a gente vai ver, e não é dermatologia. Isso acontece no seu consultório? Vocês têm uma... Sim, Como é eu que eu vou usar a recebo palavra? muito. É Existe tipo uma uma mão interação, né? Sim, eu recebo muitos pacientes dos colegas dermatologistas para tratar esses vasinhos, porque os dermatologistas conseguem tratar, geralmente com luz pulsada, alguns lasers que eles têm no consultório, vasos que são muito fininhos, mas essas veias que têm um calibre, às vezes, um pouquinho maior, que a gente chama de veia reticular, aí realmente já precisa de um laser muito específico, que geralmente é o laser que o vascular trabalha. Então, eles mandam vários pacientes para a gente. Eu recebo de muitos colegas dermatologistas tá. esses pacientes para tratar. E muitos O deles laser também, de dos tratar essas dermatologistas. pontinhas, eu não tenho, gente. Pelo amor de Deus, é apenas uma pergunta. O laser dói, gente? Fala a verdade. Então, a gente tem um aparelho no consultório que é um resfriador de pele. O que que ele faz? Ele sopra um jato de ar contínuo, né? E aquilo faz como se você colocasse um gelo em cima, tanto na perna, para eu Você não tá gosto muito travando de um fazer pouquinho. quando é aqui em Entendeu? Você... em geral não dói, não. Gláucia, ela tá no Wi-Fi. Pera aí um segundo. Oi? Pera aí, voltou? Voltou, Você tá voltou, travando para mim voltou. agora. É, você também estava Aí tem travando. um... Pera aí, Agora voltou. parou um jato gelado. Então, esse jato Eu de ouvi ar até contínuo, gelado, ele resfria até menos 27 graus Celsius, então fica bem gelado mesmo. E aí aquilo faz uma é analgesia quase da uma área. anestesia. Quase Ah, uma, tá. quase uma anestesia, Não precisa sim. dar uma anestesia. Ele Às vezes a gente faz anestesia. um anestésico com um creminho tópico, deixa uns minutinhos. Aí depende da sensibilidade também do paciente, né? Depende da Se eu fosse sensibilidade. ela, gente, eu ia ter uma anestesia geral. Eu não quero nem saber. Ia ser 3 tapas, Mas você tem a botar pele, ela você tem gelada, pele ótima, você não tem vasinho engolir um nenhum na pele. comprimido. Não tenho, gente, mas eu morri de medo quando o moço falou assim: você tem refluxo na perna direita. Eu quase infartei dentro do hospital. Liguei pra casa, Não, chorei no mas telefone. Eu não, falei não, assim: não. agora, ele, então, você vai tomar um comprimido? Aí eu adorei aquilo. Eu achei que eu ia assim dormir lá com ele, gente. Travou. Alô, voltou, voltou. Voltei. É, a Voltou. internet, o Wi-Fi. Eu acho que é tanta gente pendurado no Wi-Fi agora que ele não tá Meu aguentando. amor, estamos eu e você concorrendo com a revista Caras, com uma Adriane Galisteu, com uma Vogue, mas estamos aqui falando, tá? Vem cá. Todo esse processo, hoje você está atendendo numa clínica aqui no Rio. Sim. Eu Quem atendo está no dando, você atende numa Eu, clínica além, no... além de trabalhar no serviço público, né, que a gente trata, às vezes, coisas um pouco mais complexas lá, né, não passa muito por essa questão estética, mas eu atendo do consultório aqui em Ipanema, no consultório em Ipanema, e atendo também na clínica privada em Botafogo, onde eu já trabalho muitos anos, e a gente faz atendimentos lá mais de convênio e tal. E no consultório Ipanema a gente faz essa coisa um pouco mais também voltado para a estética, né? E no serviço público realmente a gente já pega questões assim mais de alterações funcionais mesmo, porque no SUS não existe esse espaço para tratar. Infelizmente não, mas os É, pacientes às vezes até cobram da gente. Poxa, doutora, eu também queria melhorar a parte estética. Às vezes a gente faz até uma coisinha ou outra, porque os residentes precisam aprender isso também. Então a gente precisa claro. ensinar isso para eles. Então a gente acaba englobando um pouco, mas acaba não dando tempo, porque realmente é muita gente que precisa, né? A gente vê essa questão agora da pandemia, que nossos ambulatórios lá, infelizmente, ficaram fechados durante esse tempo todo, e a gente já está aí se preparando para uma segunda avalanche de pessoas realmente doentes e que estão precisando. E eu acho que a gente vai precisar aí de fazer uma força-tarefa para conseguir Difícil, para né? conseguir atender os pacientes lá, porque é muito tempo parado e a nossa demanda lá é muito alta, muito alta, muito alta, muito alta. Olha, a doutora Natália Vascular está te mandando um beijo dizendo que aprendeu muito com você. Doutora Natália, A doutora não posso Natália me falar que é uma segue, eu quero das que me minhas segue toda residentes vida, preferidas, gente. senão vai dar ciúme, mas é uma Me residente segue todo que mundo. espetacular. Eu tô falando para os médicos todos me seguir, que eu acho tão importante ser seguido por médico. Então me segue a atriz aqui, Renata de Carmo, dizendo que você é maravilhosa. Renata de Carmo, minha atriz. Cris, a Cris, que trabalha comigo na Globo, tá dizendo que vai te procurar. Olha lá, Procura procura. sim, que a gente vê a perna de todo Vocês mundo no começaram rosto. a ter aquela coisa toda máscara, um escudo transparente.
uma espada para matar uma pessoa com Covid. Você já tá normal, gente. Eu Não, não não vi tem uma como, vez, eu né? morri com medo de É, todos. Não sei, não tem como, né? A gente tem que tomar algumas precauções aí, realmente, porque é importante nesse momento. Mas está todo mundo ainda tateando esse retorno, né? A gente está tomando umas precauções, usando capote impermeável que facilite a limpeza, e máscara, e óculos, e isso do toda a ambiente proteção é uma loucura possível também, né? para todo mundo poder continuar e vamos ver, né? Isso aí é uma Claro, coisa muito incerta ainda, né? eu sei. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora é o seguinte. A gente contou um monte de coisa da sua carreira, a gente falou dos hospitais, a gente falou muito de varizes, de tratamentos. Então, gente, não precisem entrar na faca, como diria minha mãe. Procure a doutora Gláucia. Tem vários tipos de tratamento, tudo. E você falou que você não só trabalha nesse hospital federal, como você também tem residente, que você praticamente, né, você faz treinamentos, aulas, eles aprendem com você. São pessoas jovens que estão aprendendo, que estão entrando na profissão, que estão aprendendo com uma profissional maravilhosa, que tem anos de experiência, que já tem experiência de coisas modernas, atuais, contemporâneas, né? Vamos dizer, contemporâneos, tratamentos contemporâneos. Para você, no mundo que a gente está hoje, não só pandêmico, que está acontecendo todo esse movimento antirracista, você ser uma mulher preta, médica, que alcançou um patamar de pessoas aqui, olha, te elogiando, falando de você, maravilhosa. Você conquistou o seu espaço, o seu nome dentro da sua área de, né, na especificidade médica que você atua. Como foi para você? Foi muito difícil? Então, quando você me falou, né, naquela semana, que eu acho que foi essa semana passada, né, que teve aqui Semana todo o passada. movimento da terça-feira e tal, é que tanta coisa acontece, parece que já faz séculos, né? Mas esse Cada dia uma movimento discussão. todo, Você não está entendendo. é, isso me Cada dia. fez, eu fiquei esses dias refletindo muito sobre isso, né? Porque eu ainda fiquei pensando, eu falei, poxa, o que eu vou falar sobre racismo lá com o Marcelo e com a nossa a minha audiência e a audiência dele, né? Mas foi engraçado, porque naquele dia uma colega de manhã bem cedo compartilhou uma mensagem falando sobre privilégio, né? Privilégio branco, que ter privilégio era você saber que nenhuma dificuldade da sua vida está atrelada à cor da sua pele. E eu compartilhei aquilo e eu percebi assim um certo silêncio incomodativo entre alguns meus amigos que me seguiam. E depois algumas mensagens tímidas começaram a surgir assim no meu inbox, né, falando disso. E teve uma pessoa que me perguntou e que me fez parar e eu falei assim, bom, vou escrever um post sobre isso, porque eu via o interesse da pessoa em mudar. Falou, poxa, eu tenho refletido sobre essa questão racial, eu quero aprender um pouco mais sobre essa questão racial. E aí eu escrevi um texto do que eu senti. Ela me perguntou assim, alguma vez eu já fiz você se sentir magoada com o meu posicionamento, né? E aí eu fui escrever um pouco sobre isso e veio uma enxurrada de comentários e um monte de gente me mandando, e gente compartilhando e tal. E aí eu fiquei pensando esses dias, né? Eu falei assim, bom, às vezes as pessoas têm a impressão, né, de que eu não sofri racismo, porque eu sou médica, porque eu sou bem-sucedida, porque eu cresci numa família de classe média, né? Eu nunca passei por grandes dificuldades, estudei em colégio privado, fui para uma universidade federal, mas uma universidade num curso que a gente sabe que no Brasil ainda é muito elitizado, que é medicina, né? Então, assim, eu me acostumei a ser a única aluna negra da minha turma do colégio, depois da faculdade, e geralmente no hospital, tinha poucos médicos negros, né? E aí eu fiquei pensando no que eu já passei pela minha vida. Eu nunca passei por nenhum evento assim de agressão social muito grande, mas Congelou um essa. pouquinho. Tá me ouvindo? Congelou. Agora, congelou um pouquinho e Sim. voltou. Então, assim, eu nunca passei por uma situação, como eu falei, cresci numa família de classe média, eu nunca passei por uma agressão social, por Eu racismo, adorei uma uma coisa frase agressiva. naquele Então, seu texto. assim, Eu li o seu texto no aham, dia. E assim, eu resolvi perguntar disso não só porque a gente está num momento que eu acho que é importante as pessoas também se colocarem. E você está certa. Eu acho que a gente tem que ser justo, honesto e falar a verdade. É o que eu disse. A gente tem que ter uma conscientização, ouvir, né? Nós estamos hoje num lugar de ouvir e tem um lugar da fala. O seu é um lugar uhum, de fala. Mas eu sim. adorei uma frase que você botou, que eu até falei muito aqui com Renata de Carmo, que está aqui, que a gente vai fazer uma live quinta. Venham, venham, venham. Vai ser quinta-feira, ela é maravilhosa. Atriz, roteirista, autora, escreve maravilhosamente. Tem livro publicado infantil.
é uma mulher preta, é uma mulher que lutou, porque televisão, gente, tem muito preconceito, a gente sabe disso, meio de moda. Mas eu adorei sua frase que você botou assim: eu sou exceção no meio da regra. Eu guardei essa frase. Pois é. Porque é Então uma é frase isso. Foi importante. isso foi esse ponto que eu me ative e passei esses dias pensando, porque assim, eu cresci com um certo privilégio, apesar de ser negra, porque cresci numa família de classe média, e que os meus pais tinham um ensino superior e eram pessoas muito bem formadas, então assim, instruíram muito a gente. Mas assim, e eu fiquei pensando, eu nunca passei por uma agressão muito assim grande, nada muito marcante, mas assim, eram aquelas pequenas agressões, porque esse é o racismo que existe no Brasil, sabe? É o racismo velado, é o racismo que está nas entrelinhas, é o mito da democracia racial que veio lá dos anos 80 e que permeia a nossa sociedade até hoje, o silêncio das pessoas, o desconforto de falar sobre cor da pele. Então, assim, o brasileiro ele prefere jogar aquilo ali para escanteio, jogar debaixo do tapete e fingir que aquilo não existe. Então, eu comecei a pensar em quando eu sofri a primeira agressão social, e foi no colégio, sabe? O colégio é um ambiente muito ruim, é muito agressivo para a criança negra, independente se ela está num colégio de elite, se ela está num colégio público, se ela é pobre, se ela é rica, porque ela vai sofrer igual do mesmo jeito, porque a criança é transparente, ela reflete o que a nossa sociedade as coisas da nossa sociedade. Então, às vezes, os pais ficam com uma ideia assim: ah, eu não sou racista porque eu nunca agredi uma pessoa negra, então eu não me considero racista. E ele acha que aquele silêncio dele é o suficiente para o filho dele não ser racista. Mas a gente tem tanta coisa na nossa sociedade que permeia isso, que faz a criança, às vezes, ter um comportamento racista. Então, assim, a primeira agressão que eu sofri foi no colégio. Eu me lembro do primeiro dia, que foi o dia que eu descobri que a minha vida não ia ser tão fácil assim, né? Apesar de todo o carinho, toda a redoma que os meus pais me criaram, eu percebi que minha vida não ia ser tão fácil. Mas é no colégio, então eu acho que uma maneira da gente mudar é começar a prestar atenção para a nossa educação infantil, sabe? E começar a conversar sobre isso, acabar com esse silêncio, romper essa barreira do silêncio e realmente discutir. Porque a luta contra o racismo não é uma luta dos negros, é uma luta de todo De mundo, de todos. toda a sociedade. Porque a pessoa que é Segunda-feira, branca e que tem uma posição de privilégio mas acredita numa sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, ela também tem que arregaçar as mangas e usar essa posição de privilégio dela para combater esse silêncio, né? E para falar, para trazer o debate, para discutir, assim como você está fazendo, por exemplo, na entendeu? segunda-feira, ontem, né? Os médicos, todo que estava aqui não me seguia, vai começar a me seguir agora pra gente ver live. Ontem eu entrevistei a Quitéria, que é uma personalidade do carnaval, rainha de bateria do Império Serrano, é atriz, é bailarina. E ela falou: Marcelo, uma coisa que mais me incomoda desde criança é a pessoa não saber como me chamar. Já me chamaram de moreninha, de morena, de mulata. É o que ela falou: o brasileiro não está habituado, ele não é preparado para, é o que você falou, para enfrentar talvez Eita, travou de novo. Você estava falando da Quitéria. Da Quitéria. Então ela estava falando que desde nova o que mais incomoda ela é o brasileiro não saber lidar com a pessoa preta, com a pessoa negra. Que até a gente fica na dúvida: fala negro, fala preto, tenho medo de falar errado. É um momento de É. aprendizado. Não tem Uhum, problema falar preto, não tem problema falar negro. O Big uhum, Brother, o Babu falou que negro não se fala. Isso é uma coisa um pouco 80, 90. Tanto que uhum. vários filósofos, escritores de Jamila já explicaram que pode ser chamado de negro sim, que não existe mais aquela coisa da negritude, que estão se criando também muitas coisas que a gente dá medo de você até querer ouvir, querer aprender. Mas o que ela diz que mais incomodou a ela falou: quando eu comecei a trabalhar no samba, que às vezes eu ia fazer foto para a revista Manchete, a gente tem 20 anos de idade, essa revista ainda existe. Mentira, já acabou. É o que ela falou: eles não sabiam, os fotógrafos não sabiam como falar comigo. Aí chamavam de moreninha, de morena, É. aí mulatinha. Ela falou: Marcelo, eu detesto que me chamem de mulata, que mulata vem de mula. E aí a gente já vai para a parte histórica, da onde vem o racismo da palavra. Então ela falou: é muito difícil e estamos num momento de conversa
que é de aprendizado e de Sim. ouvir isso tudo, né? Mas é porque isso não é debatido no nosso É, país. É um tabu falar sobre isso no nosso país. Por incrível que pareça, né? Um país que tem uma população negra tão grande, como é que isso pode ser tabu? Isso precisa ser discutido, precisa ser discutido no colégio, precisa ser falado, precisa aprender de cultura negra no colégio. Eu me lembro que quando eu estudava, eu ficava extremamente constrangida quando eu abria o meu livro de história e a única referência que eu tinha das pessoas pretas era um escravo com uma corrente amarrada no tornozelo. E eu olhava para minha casa, olhava para os meus pais e eu não via nada daquilo, sabe? Então, assim, as crianças crescem com essa referência, porque é a única referência que se tem. Desde pequenininho, você está no colégio e a referência que você tem das pessoas negras não é da pessoa bem-sucedida, é do sujeito que aparece no seu livro de história com uma corrente amarrada no pé. É só isso que a gente vê. Então, assim, precisa ser discutida a cultura negra, a história do povo africano que veio para cá para colonizar o Brasil, como a gente estuda a história do povo europeu que veio para cá para colonizar o Brasil. Então, E assim, você isso tudo falou, precisa ser estudado. e você Falta falou, estudo no nosso país, né? é, Como a gente sabe e, bem, falta bastante é, estudo em e muitas você áreas. falou, falta bastante tudo, e você falou uma coisa que eu me policiei e fiz, estou tentando fazer, que foi buscar a fala da Quitéria, né, como personalidade do samba, como uma menina que eu conheci, batalhadora, bailarina, atriz, que ralou muito na TV para ter o espaço dela, porque não tinha. O que ela falava assim, nossa, eu lembro, ontem a gente conversou, ela falou, eu lembro da sua preocupação de você me vestir, de você me botar bonita, sabe? Então, tipo, buscar você conversando hoje, uma médica bem-sucedida, a Renata de Carmo, amanhã eu vou conversar com o Kleber, que é um jovem que está na Fashion TV apresentando, sexta-feira vai ter uma modelo, segunda é o Isaac, que o Isaac hoje é um expoente, estilista, designer de moda do Brasil. Quer dizer, eu acho que chegou o momento que a gente tem que ver que não existe cor da pele, existem pessoas, existem seres humanos com profissões, com lutas pessoas e todo mundo tem a sua história, né? E Sim, eu acho sim. que Eu acho muito a bacana de ver gente isso. Tanta enxerga gente, né? pouco, e a gente enxerga pouco, que é o que você falou, quando a gente olha para o lado, nós não vemos tantas pessoas pretas, sabe? Eu não vejo tantos figurinistas, então a Marcelo, gente acaba não notando. eu cresci olhando a Glória Maria, sabe? A minha referência que eu cresci, quando eu era, assim, garota, quando eu tinha a idade da minha sobrinha, hoje que tem 12 anos, eu olhava para a televisão e eu adorava ver a Glória Maria, porque eu achava ela fantástica, eu achava A uma sua mulher super referência, né? competente, e ela era, puxa, uma jornalista incrível, eu via o reconhecimento dos colegas dela, eu vi o peso que ela tinha na profissão dela, e era uma mulher negra. Então, assim, e não tinha muita gente. Eu me lembro da Thaís Araújo, eu era adolescente, a Thaís Araújo deve ter mais ou menos a minha idade, que eu lembro que eu adorava quando eu passava na banca e vinha uma capricho que tinha a Thaís Araújo na capa, eu ia lá correndo comprar, porque não tinha referências. Hoje não, hoje eu vejo minha sobrinha, como é que tantas referências ela tem, tem o Instagram, tem a internet, tem o YouTube, tem um A montão de Barbie, gente. A Barbie, mas assim, eu cresci vendo, sabe, a Glória Maria e a Thaís Araújo, e era meia dúzia de gato pingado, e eu lembro que eu ficava ali olhando e via o que a Thaís Araújo usava de maquiagem, porque eu queria fazer igual. Então, assim, a gente precisa de referências, a gente precisa ter o juiz negro, ter o médico cirurgião negro, ter a jornalista negra, ter a atriz negra. Tem que acabar com eu esses estereótipos, sabe? De só, que só, a mulher negra não pode ser a médica cirurgiã, entendeu? só Pode sim. responder, só responder duas coisas aqui. Clélio, que o Clélio entrou agora, a doutora aqui do Rio de Janeiro. E o Frederico, que está aqui, ó, escrevendo até. O Fred que eu te falei, que é um amigo meu. Ah, Fred, já falei a beça de varizes, falei de você, falei de varizes em homem. Depois você assiste aqui a nossa live. É o que o Fred falou. O meu pai falava muito essa frase para mim. Meu pai brincava, né? Ele morreu tem 21 anos. Eu era criança, ele me levava para o trabalho dele. Esse daqui é o negão, não sei o que lá. Hoje a gente não pode falar um monte de coisas, que tudo também é preconceito. Não pode falar um monte de coisas que o meu pai falava. Não pode falar um monte de coisa que meu pai falava. Os melhores amigos dele eram pessoas Sim, pretas que sim. frequentavam a nossa casa. Olha, eu concordo muito com o Fred falou. Tem a pessoa boa, tem a pessoa malandra que não quer trabalhar. Eu não aguento quando as pessoas falam assim, porque a maioria das pessoas que são assaltantes são pretos. Não, amores. A maioria dos assaltantes estão de terno, são loiros dos olhos azuis, estão em Brasília. Então, assim, a gente tem que entender que cor da pele não designa nada. Não designa isso aqui que a gente tem e não designa isso aqui que a gente tem e não Com designa o que o certeza. pai e mãe ensinou, sabe? Com Mas assim, certeza. Principalmente o que pai e mãe ensinou, tem um peso enorme. A gente tem que. principalmente, eu Por tirei isso que aqui a os gente tem que discutir comentários. isso na nossa casa. Nós temos 5 minutos de live. Eu sempre faço a nossa foto. Tirei aqui os comentários para a gente aparecer.
Deixa eu ajeitar esse bico desse cabelo. Faz Ajeita, uma coisa ajeita. bonita, ajeita o cabelo. Faço duas que eu não sei se eu vou sair bem, porque eu sou horroroso, gente. Eu escolho a foto que eu tô bem, a outra pessoa que me desculpa. Eu tava no Photoshop nela. Mas é verdade, assim, sabe? Eu acho que é muito importante a gente ter tido esse papo, porque é o que eu estou tentando fazer e buscar pessoas diferentes. Eu até falei com a Rede Castro, com a Rede Carmo, porque tem a Renata de Castro também, que é uma outra atriz que eu trabalho, é o que eu falo com elas. Eu queria pessoas de várias áreas, para as pessoas não verem assim, ele está fazendo com atriz, ele está fazendo com ator. Não, eu quero fazer com médicos, eu quero fazer com modelos, eu quero fazer com atrizes, eu quero fazer com autoras, eu quero fazer com estilista, eu quero fazer com outro médico, com um advogado. Gente, nós somos plurais. Eu sempre uso essa palavra, né? Não só equidade, nem igualdade, que equidade é até melhor, porque igualdade é você se colocar igual. Ninguém é igual, eu nunca vou ser igual à doutora Gláucia. A doutora Gláucia tem um conhecimento tremendo que eu acho que eu nunca vou chegar aos pés, que eu nunca vou ser médico. Então, equidade é isso, é ser humano, né? Ser humano e ser humano. Tem as duas coisas. Eu acho que a gente precisa buscar isso, sabe? Precisa buscar mais carinho, mais amor, mais proximidade, mais entendimento, ouvir mais, que eu acho isso primordial, e entender isso, que estamos todos nessa vida, precisamos um do outro e não existe cor da pele para isso, né? É verdade, com certeza, com certeza. O mais importante é que está no nosso coração mesmo, né? E que é a nossa essência, né? Isso é que tem que ser mais importante pra gente. A essência não vê cor, não vê Não vê. Meu sexo, não amor, vê se a gente escolhas, não puxa vê, não aqui, vê ó, nada. é todo mundo É. igual, não é? A gente que é cirurgião, a gente não quer saber a cor da pele, a gente Lá, corta eu para ia saber o que falar está disso. dentro. Esta mulher, Frederico, cuidado, esta mulher, eu já acabei de descobrir que ela gosta de entrar na faca. Lá, vamos fazer um tratamento sem corte, Pra gente Frederico. interessa o que tá dentro das pessoas, entendeu? Olha, tá Mais, botando aqui, a mais do que doutora para Glaucia todo entraria em mundo. contato com você, ó, Frederico. Entre Frederico, sim, pelo amor de um Deus, já beijo. avisei que a gente não quer operar, a gente quer uma luzinha azul, uma coisinha lá jogando um gelo na Se perna da for possível, gente. com certeza. A gente também prefere. Ai, doutora Marcelo, foi Gláucia, minha maravilhoso, amiga maravilhosa a Gláucia, nossa conversa. Obrigada, muito obrigada pelo obrigado a convite. você. Me senti A muito nossa live vai. honrada. Não, que é isso, eu que me sinto. Nessa live faltam só 2 minutos, então se despedir de todo mundo que está aqui. Obrigado a todos os médicos que entraram, todos os amigos da doutora Gláucia, os meus amigos. Gente, eu quero os Obrigada médicos também, me seguindo, porque eu acho gente. tão importante médicos seguindo a gente. Pelo amor de Deus, me segue que eu sou divertido Eu te também. sigo, eu te sigo Ela me há segue. anos. Renata Andrade, minha autora do Zorra, maravilhosa também. Mulher preta, independente, inteligente. Vamos fazer uma live também. Cris, maravilhosa. Cris, ela e a mãe vão entrar em contato. Frederico também vai entrar em contato. Gente, ninguém quer entrar em contato comigo, né? Pego uma faquinha aqui, corto todo mundo e eu jogo um gelo em vocês, vocês nem vão sentir nada. Doutora Gláucia, um beijo. Um Obrigado beijo, pelos seus Marcelo. anos, Muito pelas obrigada. explicações Adorei, foi todas. ótimo. É gostoso a gente bater papo, passar informação para as pessoas saberem o que é angiologista. A gente acha que é só isso, né? Uma médica que trata de varizes. Não é. Vocês estão vendo. Doutor Alexandre, um beijo. Vamos fazer a nossa live aqui. Doutor Alexandre vai tratar isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho que botar uma live assim, olhando para baixo. Já quero ajuda, doutor Alexandre. A fita crepe soltou, estava presa, amarrada em volta do pescoço. Aninha, um beijo também. Cleides, um beijo, que a gente está com a Cleides. Cleides é nossa paciente VIP aqui, nossa paciente VIP, Cleides. Um beijo, Cleides. Marcelo, muito obrigada. Beijo. Foi muito especial a nossa conversa e Obrigado. te agradeço demais. Amei, amei, amei. Eu que agradeço. Quanto é importante a sua fala nesse momento. Gente, um beijo para todo mundo. Obrigado. Um beijo, pessoal. Obrigada a todos que assistiram. Tchau, Tchau, tchau.